Então aqui ele começa. Prostro-me ao glorioso Vajrasattva. Prostro-me a Dhinana não dual, a glória de todos os seres, que é o Vajra, o diamante indestrutível, é um único ser que contém os três reinos. Aqui é uma imagem de Vajrasattva, vocês já viram essa imagem antes. Vajrasattva é uma deidade que no Tantra ela tem um mantra que é associado à purificação. Mas por que que Vajrasattva purifica? O que que é puro desde o início? O que que nunca é maculado? O que que é puro desde o início? O que que é nunca é maculado? É o próprio Atman, é a natureza Buda indestrutível, que também muitas vezes é representada como essa joia, como esse diamante. Ele está encoberto, mas ele mesmo não é contaminado, né? A gente tem que tirar essas impurezas que o cobrem para que nós consigamos perceber que aquele tesouro estava lá o tempo todo. Então, Vajrasattva representando isso, representando um ser que se tornou pleno de Atman, um ser que agora resplandece a sua verdadeira, pura natureza. A palavra Vajra significa adamantino, indestrutível como um diamante. A palavra Sattva, em sânscrito, ela pode significar harmonia, quando a gente pensa naquelas três gunas, né, que muitos conhecem aqui, Tamas, Rajas e Sattva, né? Tamas tem a ver com a energia do torpor, tem a ver com a energia da ignorância, do obscurecimento. Raja tem a ver com uma energia mais volátil, né? Tanto que o desejo, a raiva também tem ligação com rajas. E sattva tem a ver com a pureza, né? Tem a ver com aquele estado de harmonia com a vida, o que para outras escolas indianas é a harmonia com o Atman. Sattva pode ter esse significado, só que também no budismo, a palavra sattva ela é usada para se referir aos seres que renascem, ao que a gente vê traduzido como seres sencientes. Então, algumas dessas palavras vão ter significados diferentes, né? Mas eu acho interessante pensar que essa mesma palavra, ela pode ter esses dois significados, mas talvez porque, em sua essência, esses seres, essas mentes que renascem, em sua essência, eles são pura harmonia, se eles desvelarem a sua real natureza, né? Já que a natureza Buda está em todos eles. Então, esse potencial sátvico está em todos eles também. Então, Vajrasattva é o ser indestrutível, ou a harmonia indestrutível. E aqui o que contém os três reinos, né? No sentido de que a realidade última, a natureza última de todas as coisas, ela contém todos os reinos da manifestação, que na cosmogonia budista são agrupados dentro desses três reinos, que é o reino do desejo, onde nós estamos, onde esse princípio do desejo, ele é bastante ativo, esse princípio kama em sânscrito, que em nós ele se manifesta, né, nessas várias formas que a gente chama de desejar coisas, experiências, querer coisas, que podem ser boas ou ruins, virtuosas ou não. Em seres celestiais, em devas, ela já pode se manifestar de formas um pouquinho mais sutis, mas que também causam deleite, que seriam desejos mais abstratos, mas que também causam algum tipo de deleite, também é uma busca por uma boa sensação. E nos animais ela se manifesta como um instinto, principalmente, né? Aquele instinto que vai e que domina aquele ser. Em outros seres ela se manifesta de outras formas, né? Nos reinos infernais, em que isso vai se manifestar como uma grande dor e o desejo de se libertar daquela grande dor que nunca cessa. Nos fantasmas famintos, como aquela fome que nunca para e você se alimenta e aquele alimento te destrói, mas você continua com aquela fome. Então, e nos asuras, né, como uma inveja de destronar os devas e tudo mais. Mas todos esses seres que estão nesses seis reinos, eles fazem parte desse reino maior,
que é chamado de reino do desejo, incluindo aqui nós, seres humanos, né? E vamos perambulando, então, pela roda do samsara nesse reino. Mas também há o reino da forma, que é um reino mais sutil, de formas sutilíssimas. E há um reino sem forma, né? O reino da forma também tem os seus seres, mas são seres muito mais sutis do que os seres do reino do desejo. E olha que o reino do desejo tem alguns reinos bastante elevados também, devas bastante elevados. E o reino sem forma, que aí já é um reino em que ele é manifesto, porém ainda não há realmente esse agregado da forma, ele ainda não se faz presente nem de forma sutil. É até difícil conceber esse reino, né? E ele é equiparado a estados de meditação que uma pessoa pode chegar, que ainda não são a iluminação de um Buda, mas são estados em que a mente ela consegue cessar o mecanismo da conceituação. Então, é ainda um reino, digamos assim, pré, um pré-surgimento das formas, mas que também é um reino manifesto, de uma forma mais abstrata. E Vajrasattva contém esses três reinos, porque esses três reinos, todos eles são preenchidos por essa realidade última, todos eles estão contidos em Alaya, todos eles estão contidos por essa base universal, né? O Atman se faz presente nesses três reinos. Próstro-me ao, ao campo a ser purificado das máculas que o encobrem. E esse campo é o Sugata Garbha. Sugata Garbha é a natureza Buda. É um outro termo aqui que ele apresenta para a natureza Buda. Aqui a gente vai ver muito essa linguagem. Há um campo a ser purificado, há um caminho que purifica e há um resultado que é alcançado para quem trilha esse caminho. Só que o grande X da questão, como eu falei, é que esse campo ele já é limpo desde o início. O problema não é o campo em si. O problema são as purificações, as obstruções, os obscurecimentos incidentais que ocorrem na nossa mente devido ao poder da ignorância e que cobrem, fazem com que a gente não consiga ver que nós já estamos nesse campo, que nós já estamos nesse templo e que nós somos esse templo. Então, é necessário remover as máculas, é necessário remover esses encobrimentos, para que se perceba então que essa natureza Buda, essa joia, ela já está lá dentro. É necessário então cultivar a sabedoria, purificar a mente, mudar os nossos estados mentais. E purificar a mente inclui aqui purificação da mente, da fala, né, do corpo, de tudo que sucede à volição mental. Próstro-me, então acenda, que purifica esse campo das máculas, que tira essas máculas da minha visão e me faz ver em que campo eu estou de fato. O que que é esse campo? Me, me faz ver essa luz. Isso é a Vajra Yoga, que ele vai chamar, né? E aqui já é uma terminologia tântrica do Kala Chakra Tantra. Essa Vajra Yoga, porque aqui é a união com o Vajra, com o diamante indestrutível que está presente em nós. Por isso que é chamado de Vajra Yoga. É quando então a gente tira toda a poeira e agora sim esse diamante pode brilhar plenamente. Nós conseguiremos ver o brilho desse diamante que estava oculto. E todo caminho, ele é um caminho de remoção, né? E o caminho budista, no fundo, ele é isso. Aliás, a senda espiritual, ela é isso, não é só a senda budista. Né? Senão aí depois vocês vão ver lá na quinta-feira com a Jânia e vão dizer, ah, não, mas aí são caminhos diferentes, né? Ou vão ver o estudo com a Alaya no Viveka. O caminho, ele é o mesmo. Né? O que deve ser feito é a mesma coisa, é remover tudo que obstrui a reta visão da realidade. É remover tudo que obstrui a gnosis, que já está inata em nós, ela já é potencial em nós. Próstro-me ao fruto. Então, se esse caminho é bem percorrido, se a Vajra Yoga
é bem sucedida, há o fruto da purificação, o resultado dessa purificação, que é agora o campo totalmente descoberto, totalmente desvelado, né? Tudo que velava o Atman foi removido, todas as obstruções, toda a nossa ignorância foi embora, todos os vícios decorrentes da ignorância foram embora, todas as perturbações foram embora. E isso é o Dharmakaya. Esse é o resultado, né? Quando um Buda alcança o seu completo despertar, então ele alcança esse estado chamado de Dharmakaya, né? Revestido pela verdade última, pela realidade última que abarca todas as coisas, que é todo abarcante. Aquilo de que falo, o aspecto da luz, é sutil. Então, ele está dizendo que isso, esse campo, isso a ser purificado, isso a ser percebido, isso a ser alcançado, é uma luz sutil que nós não conseguimos ver devido aos encobrimentos, devido às máculas. Removendo da essência a densa e imensurável escuridão que a encobre, os gurus elevados, eles fazem com que a visão da pureza total surja. Então, se a gente remove essa escuridão, tudo que está encobrindo essa luz, nós conseguimos ver com outros olhos, nós conseguimos ver com olhos iluminados, com os olhos de um Buda. E veremos que isso era puro desde o início e sempre foi puro. Assim se consegue ter essa reta visão do Atman, da natureza Buda, de Alaya, ou seja lá o nome que vamos dar para isso. E ver que essa pureza, na verdade, ela percorre todo o cosmos. Ela percorre, ela preenche, ela dá origem a tudo. E está em cada átomo, em cada coisa. E aí você vê que, na verdade, você vive num campo de Budas, né? Que os Budas em potencial estão todos aí. Eu me prostro àquilo, isolado de todos os fenômenos. Eu me prostro à realidade última, que está além dos fenômenos, que está além das movimentações da multiplicidade, da dualidade, que está além de todos esses movimentos que são provocados pela ignorância, que está além do senso de um eu separado, que está além da noção de individualidade. Eu me prostro àquilo, eu me prostro à Adi Buda, à realidade última. A veste do absoluto. Essa veste do absoluto, depois a gente vai ver o nome dela, né? Bom, Dharmakaya funciona como nome, mas há outros nomes também, né? A veste da natureza quintessencial, Svabhavikakaya, ou a veste da gnosis, a veste de Dhinana. Essa é a veste do absoluto nesse processo de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para a senda espiritual e para o budismo, porque todo o cosmos está nesse processo de autoconhecimento. E tem um trecho de um outro texto do Popa que ele fala isso, né? Todo o cosmos é pura cognição. Foi a tradução que deram, né, para o inglês. Mas o que ele estava querendo dizer é que todo o cosmos é pura dhinana, é pura gnosis. Mas a gente não consegue perceber, porque nossos olhos estão fechados para essa gnosis. Porque há todo uma poeira, né, há essa densa escuridão que nós ainda não conseguimos remover. Mas se fizer esse processo de separação, de remover aquilo que tem que ser removido, percebendo que, na verdade, tudo isso é vazio, né? Essa escuridão ela é vazia de existência inerente. É uma visão distorcida da realidade, ela mesma não tem uma existência última. E assim,
é possível, então, chegar a essa instância última da realidade, que é aquilo que está separado, separado do ser ilusório, dos fenômenos e dos seres, separado dessa ilusão de que as coisas têm essências individuais, de que há um eu individual, ou que as coisas mesmas, as coisas inanimadas do mundo com as quais a gente se relaciona, que elas tenham uma essência individual. Então, é o verdadeiro Atman separado do Atman ilusório, do falso Atman, que seria o suposto Atman individual. É aquilo que transcende os extremos da existência e da não existência. Transcende o nosso entendimento do que é existência e não existência, porque a existência é absoluta, mas para nós é não existência, porque ele não está em lugar algum, enquanto um objeto. Não é algo que pode ser localizado num determinado ponto. Então, ele não existe do ponto de vista fenomênico. Não é algo físico, não é algo tátil, não é algo percebido pelos sentidos e também não pode ser percebido pela nossa mente conceitual. Mas é a verdadeira existência. Do ponto de vista daquilo, nós aqui não existimos. Por isso que ele está além desses extremos. É a suástica de eterna estabilidade. Eu achei melhor não colocar uma suástica aqui na imagem para não me causar problemas no YouTube. Embora as suásticas budistas, hinduístas, né, elas são diferentes, ó, elas são estilizadas de uma forma diferente do que aquela outra suástica. Mas como foi um símbolo que foi apropriado e mal usado no Ocidente, eu achei melhor não colocar aqui, né? Mas a suástica originalmente na Índia, ela representa o fluxo da vida, o fluxo do cosmos. Então, aqui é o fluxo de eterna estabilidade. É a fonte dessa própria estabilidade. A gente tem alguns comentários aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. O Dalimber fez uma pergunta interessante. Se essa Vajra Yoga é a mesma ensinada nos sutras de Patanjali, há pontos em comum, sim, com essa Vajra Yoga. No Kalachakra Tantra, se fala nas 6 yogas, né? E depois é algo que a gente vai ver em mais detalhes aqui. E a gente vê coisas que estão no Patanjali também. Até porque o Patanjali, ele teve seus contatos com o budismo, contatos bem internos e profundos também com o budismo na Índia. Por isso que a gente vê muitas semelhanças entre a linguagem do Patanjali e a linguagem budista, né? Além dele ter tido também contatos com a Vedanta, né? Não é à toa que ele foi um instrutor do Shankara, para quem leu o livro Atma Yoga, da editora Garbalux, do professor Alberto Brum. Patanjali, na Vedanta, é conhecido como Govinda, e ele instruiu o Shankara, e Govinda tinha os seus vínculos também com o budismo. Então, todas essas tradições aqui, todas essas escolas aqui, elas se ligam. E eu acho que com esses textos da escola Jonan, vai ficar mais claro isso, como que essas tradições estão realmente profundamente ligadas. A realidade última não tem resquícios de coisas incidentais. Então, ela não tem resquícios de coisas incidental aqui, são coisas que incidem sobre algo. São coisas, são fenômenos. É um termo que na tradução aparece, né? São fenômenos impermanentes que incidem sobre algo, estão em movimento, em mudança e que são vazios de existência inerente. Porque eles fazem parte de todo aquele mecanismo de encadeamento que a gente já viu aqui outras vezes, né? Da originação dependente, em que as coisas estão sempre surgindo na dependência de uma outra coisa. A realidade última, ela não depende de nada. Ela simplesmente é. E, na verdade, tudo existe na dependência dela. É a verdadeira fonte. Então,
ela não tem nenhum resquício de nada que seja fenomênico, de nada que seja individual, de nada que seja separado. É claro que a gente, como a nossa mente é limitada, a gente acaba dando atribuições a ela, né, dando qualidades a ela, usando palavras para tentar descrever esse estado de estar em harmonia com ela, mas ela está além de tudo isso. Prostro-me a ela, luz radiante, natural, a luz última, a luz das luzes. É o campo que é um grande tesouro. É a senda a ser trilhada com grande esforço, de modo a alcançá-la, de modo que essa luz possa ser alcançada. É o fruto, é a meta de todas as metas. É a meta última, é o que move todas as buscas espirituais. Mesmo que a pessoa nem saiba direito que é isso que a mova, mas é isso que a move. Quando se busca a felicidade, a gente busca nos lugares errados, porque devido ao poder da ignorância, a gente busca a felicidade nas coisas do mundo, nas coisas do samsara, nas coisas vinculadas a esse senso errôneo de um eu separado. Mas essa busca, na verdade, ela surge como uma forma de buscar um contentamento que seja perene, que seja pleno. E no fundo, é uma busca por isso. É uma busca por essa realidade última. É uma busca para se voltar para essa essência que está velada em nós e que está, digamos assim, tentando ser conhecida, mas a gente tem que cooperar para que ela possa, de fato, ser desvelada. A reta visão da luz nasce do acúmulo de mérito, as sementes de virtude do vitorioso, as sementes que levam ao estado de Buda. Então, essa reta visão, para que ela surja, a pessoa tem que acumular mérito, né? E mérito é um termo técnico aqui no budismo, não tem nada a ver com a meritocracia do mercado de trabalho ou que cada cultura vai chamar de meritocracia. Mas é mérito no sentido de que você volta a sua energia, é uma questão de causa e efeito. Lembra do Sakya Pandita, naquele texto que a gente viu, que ele diz: você quer entender o Dharma, mas aí você não quer estudar o Dharma? Tá faltando alguma coisa nessa equação causa e efeito aqui. Você não vai entender a realidade se você não estudar, não refletir e não meditar. Então, o mérito ele é isso, né? Para onde eu estou direcionando a minha vida? Para onde eu estou direcionando a minha energia mental, a minha vitalidade, os meus esforços? E conforme a gente vai se colocando, se aproximando dessa busca, empreendendo essa busca, a nossa mente, então, ela vai cada vez mais se colorindo por essas ideias e vai cada vez mais se aproximando disso. E para isso também, né, tem que ter, claro, toda uma conduta de vida, todo um processo de purificação, todo aquele processo de esvaziamento do eu, entendendo que esse eu é vazio de existência inerente. Então é mérito junto com sabedoria. São as virtudes sendo praticadas, tendo a sabedoria como a base. Então, é isso que vai levar ao despertar de um Buda. Ninguém vira Buda do dia para a noite, ninguém vira Buda de uma forma instantânea, né? Não há uma iluminação súbita aqui. Por isso que o caminho ele é gradual, ele é graduado. Ele tem os seus solos iniciáticos, né, os chamados bhumis, na linguagem budista. E essas sementes, porque há um acúmulo de sementes aqui, sementes virtuosas, que vão que têm que ser cultivadas, têm que ser regadas e cultivadas ao longo de várias vidas para que elas floresçam. Essas sementes, elas despertam para o florescimento da família iluminada, com todas as qualidades de um fruto maduro, quando alguém se torna um Buda, né? É quando há o amadurecimento completo. Mas é claro, se a pessoa virar um Bodhisattva elevado também, tá ótimo.
Mas aí ela está agora nessa família. Família aqui quer dizer linhagem, mas pode ter diferentes significados. É comum em textos budistas, né, bodhisattvas serem descritos como os filhos de Buda, os filhos e filhas de Buda. O que que são esses filhos e filhas de Buda? São aqueles que entraram nessa corrente, são aqueles que entraram nessa linhagem de seres que zelam pelo bem-estar da humanidade, pela libertação da humanidade e de todos os seres. E a família iluminada, ela se refere a isso, né? A entrar nessa linhagem, nessa hierarquia. E também tem uma relação com os Jnani Budas também. Tem uma relação, para quem tem um vídeo dos Jnani Budas no canal, né? Mas os Budas, eles são ligados também ao que os Jnani Budas representam, né? Eles são constituídos pelas virtudes e pelas potencialidades cósmicas que os Jnani Budas representam. E cada Jnani Buda rege uma determinada família. E um Buda, digamos assim, o protótipo de um Buda típico, que a gente vê nessas imagens, né? Aquela imagem típica do Buda meditando, tem uma ligação com Vairochana, que é o Jnani Buda que está sempre no centro, sempre no coração das mandalas dos Jnani Budas, e que representa essa própria natureza Buda, quando a natureza Buda é despertada. Então, essa família é a família dos Budas, é a família daqueles que alcançaram o completo despertar dessa natureza. Próstro-me às formas dos Budas e a tudo que simbolizam. Então, próstro-me a tudo que essas imagens de Budas simbolizam, a tudo que essas formas simbolizam. E aqui ele está incluindo desde Budas reais, Budas históricos, digamos assim, até realmente o que seria um Buda prototípico, né, que é representado pelo Jnani Buda Vairochana e que, em termos de realidade última, é representado por Adi Buda, o cosmos todo sendo esse corpo do Buda primordial. Algum comentário até aqui? A gente mudou bastante a tônica dos estudos, né? Agora que está na escola Jonan, antes a gente estava numa tônica talvez mais psicológica, com os textos do Jonan, né? Psicológica que eu digo de refletir sobre os fatores mentais, refletir sobre o que é compaixão, o que não é compaixão, quando chegou lá no Sakya Pandita, aqueles textos, né, que ele dá a bronca nos hipócritas, nos tolos. E agora a gente está indo por uma via mais de realmente uma contemplação dessa realidade última, né? De buscar entender, não só racionalmente, e espero que não fique, a gente não fique se apegando à tentativa de decorar muitos termos e fazer esquemas para entender isso, mas realmente de buscar uma contemplação, buscar uma intuição acerca dessa realidade última que permeia e preenche todas as coisas, né? E voltar a nossa mente para essa realidade nas nossas meditações, voltar a nossa mente para a unidade, voltar a nossa mente para o um. A Carol comentou aqui no chat: os méritos seriam como esses samskaras, né? Um condicionamento fruto da tentativa de prática das virtudes, exatamente. Né? Quando a gente está tentando nos condicionar, e aqui usando a palavra condicionamento no mau sentido, né? O atleta não precisa de um condicionamento físico, nós precisamos de um condicionamento cognitivo, espiritual no caminho também. Pensando, né, no Bodhisattva como isso, como um atleta espiritual, então, na busca espiritual, isso é necessário, esse tipo de condicionamento, né, de nós ganharmos controle, né, e essa é uma palavra perigosa para se usar, mas ganharmos controle sobre a nossa mente. É perigosa porque pode dar a ideia de ficar neurótico, e não é essa a ideia aqui. Mas controle no sentido de que temos desapego em relação aos estados que nos controlam e compreendemos os mecanismos. E a gente entende que
isso não vai nos trazer felicidade e tenta viver de uma outra forma. Mas assim a gente vai gerando samskaras, né? Samskaras que vão nos ligando a esse caminho, também por meio do estudo. Isso é essencial, de buscar meditar, voltar a nossa mente para esses ensinamentos, para essa tradição, para outras tradições que nos interessam também. E assim tentar repetir ações direcionadas para o entendimento do Dharma. Exatamente. Já que é um processo que leva várias vidas, né? Para que também quando a gente chegue na próxima vida, já chegue com esse potencial. A gente não vai lembrar, mas conforme o karma vai fazer com que a gente tenha contato com essas coisas de novo, pode ser um pouquinho mais fácil o entendimento, né? A gente pode já perceber uma certa facilidade com esse caminho, pode notar uma certa identificação, já que a gente passou outras vidas também buscando nos envolver com esse caminho. E quem sabe perceber, então, esse tesouro que está lá oculto. Então aqui o Doupopa diz: sob o solo da casa de um homem pobre há um grande tesouro, mas obscurecido pela terra e pelas pedras altas, que são altas como 7 homens. O tesouro não é visto, não é percebido, nem é obtido. Por esse motivo, o homem sofre. O homem sofre porque ele não percebe que há uma joia dentro dele. Aí, de novo, isso vai ficar muito parecido com o hino da Pérola, lá no livro do Bardesanes, né? Que no hino conta toda aquela história de você carregar uma pérola, mas você se esquece dessa pérola. E aí você acaba se envolvendo com as coisas do mundo e vai se perdendo naquelas distrações, até que tem que fazer o caminho de volta, quando você se dá conta de que, opa, né? Eu esqueci qual era a minha missão aqui. Então, a verdade do sofrimento, aqui ele está falando das 4 nobres verdades, num certo sentido. Porque as 4 nobres verdades podem ter diferentes entendimentos, né? O homem sofre, o sofrimento tem uma causa. Qual é a causa do sofrimento? Ele não perceber que o Atman está ali, no seu coração. É não ser capaz de ver o Atman. É a ausência de jnana, ou a ausência de gnoses, é a causa do sofrimento. E isso é a ignorância. A vidya, a causa do sofrimento. Então, não perceber, né, se sentir ou se perceber erroneamente como separado, em estado de cisão, em estado de dualidade, e não perceber essa unidade que é a base de tudo. Essa é a causa do sofrimento. Mas há a possibilidade de cessar o sofrimento, porque a cessação do sofrimento, a terceira nobre verdade, é essa própria joia. É ela que cessa o sofrimento. É aquele campo que ele mencionou, essa joia no nosso coração, que se empreendermos o caminho que remove tudo que obstrui a visão dessa joia, que obstrui o seu brilho, então, se entrarmos nessa senda, então isso nos levará para a libertação do sofrimento. Essa é a quarta nobre verdade. É assim que as 4 nobres verdades elas são entendidas nos Sutras Tathagata. A primeira nobre verdade, claro, é o sofrimento, mas o sofrimento ele tem uma causa. E essa causa, o sofrimento é o samsara. Essa causa é o fato de não percebermos o Atman em tudo. E não percebendo o Atman em tudo, a gente não consegue cessar o sofrimento, porque o próprio Atman é a cessação do sofrimento. Essa é a luz que remove a escuridão. Mas é possível cessá-lo, já que essa natureza está lá, está latente em nós e em tudo. E para isso é necessário adentrar numa senda, na senda que leva para o desvelar do Atman, que é a quarta nobre verdade. A Silvana comentou.
aqui. Interessante ele usar termos como semente, nascer, florescer, etc., o que nos leva a entender que o Atman está latente. No entanto, a semente precisa encontrar solo fértil para nascer e florescer. Seria o Atman uma semente? E coloca Buda como vitorioso. Vitorioso é aquele que consegue fazer a semente florescer. Exatamente. O Atman é essa semente. É a semente da iluminação. É também chamado de natureza Buda, ou Tathagata Garbha. Tem vários termos aqui que a gente pode usar. Mas esse contexto é justamente essa semente. E como que ela é regada? Para que ela seja regada, é necessário todo um trabalho de purificação, né? A mente precisa se voltar para ela. E assim a gente percebe. É como ele também vai usar às vezes a metáfora da ou a comparação, que é como a diferença entre a semente e a casca. Nós somos a casca e a semente é o Atman. Só que a gente ainda não percebeu que a gente é a casca. A gente acha que a gente é a semente. Aí só quando a gente percebe que a gente é a casca, que aí a gente consegue, opa, peraí, tem uma semente aqui. Então, há essa distorção na percepção. E aí, quando se percebe a semente, ela agora pode florescer. E alguém se torna, então, um vitorioso. Vitorioso é um termo do jainismo, né, que foi também absorvido pelo budismo, já que Mahavira, que foi um guru de Siddhartha, acabou depois virando discípulo de Siddhartha, né? Mahavira ligado ao jainismo. E esse termo vitorioso é uma tradução para a palavra jina em sânscrito. Às vezes é traduzido como vitorioso, às vezes como conquistador. Acho que vitorioso é uma tradução melhor. O grande tesouro que tem as qualidades do Dharmakaya sempre existe com o espaço, como, né? Não é com, é como o espaço onipresente, dentro de todos os seres e de tudo. Então, é uma semente, é um tesouro, é o espaço onipresente. Aqui ele está falando do espaço no sentido bem profundo. O akasha, né? Mas não nesse sentido que as pessoas veem por aí, mas como algo que em si é um veículo dessa manifestação e que permeia todas as coisas e que é justamente esse ser manifesto e todo abarcante e todo permeante, que ele vai chamar também às vezes de grande mãe, para dar aquela ideia de um útero, um útero cósmico, né? Como se a gente estivesse nesse útero cósmico. Ele é oculto pelos obscurecimentos ocidentais, incidentais, né? Esse grande tesouro, então, ele é oculto pelos obscurecimentos incidentais. E aqui eu coloquei a palavra sânscrita, que são os avaranas. Devido a esses avaranas, eu vou falar mais dessa palavra, né? Nós já vimos ela antes, mas vale a pena revisitá-la. Devido a esses obscurecimentos, nós não conseguimos ver esse tesouro, não conseguimos perceber esse tesouro, não conseguimos alcançar esse tesouro. Como que você vai alcançar algo que você nem sabe que você tem? Ou você não tem convicção, né? Porque a gente está aqui lendo os ensinamentos, a gente meio que sabe, racionalmente falando, conceitualmente, se a gente acredita nisso aqui, a gente pode dizer que sabe nesse sentido superficial, mas não há uma convicção real. A mente não foi transformada o suficiente. Para ela ser transformada, tem que transformar todos os estados mentais, né? A convicção real, ela só vem da purificação. Enquanto houver um eu atrapalhando no meio do caminho, um senso de separatividade e todas as perturbações decorrentes, apego, aversão, arrogância, dúvida, etc., visões errôneas que podem se misturar a uma visão correta e atrapalhar tudo, enquanto a gente não fizer essa transformação dos nossos estados mentais e aprender a lidar com os fatores mentais, a gente não vai conseguir saber de fato, só saber de forma superficial.
Porque o saber de fato é o saber da gnosis, é o saber de Dhinana. Esse nosso saber superficial, ele é, né, é um acúmulo de informação aqui, que a gente tem e que é importante, mas que não é aquele saber que de fato vai nos gerar uma certeza, uma convicção profunda, que só a purificação pode nos gerar, conforme as perturbações vão diminuindo, vão saindo de cena. Mas exatamente por isso, aí de novo retomando a questão das quatro nobres verdades, do ponto de vista que os Tathagata Garbha Sutras apresentam. É por isso que os seres sencientes sofrem. Porque o Tathagata Garbha, ou a natureza Buda, ou o Atman, está oculto pelos avaranas. E não consegue ser acessado, não se consegue acessá-lo diretamente devido a esses obscurecimentos, a esses encobrimentos. E logo isso resulta em sofrimento. Porque a realidade, a vida, nunca é experienciada de uma forma plenamente íntegra. Há sempre uma cisão. Há sempre algo que está de errado, né? Há algo que parece que está fora do lugar. Principalmente quando a gente alcança o estado humano, em que esse potencial de desvelar, ele é um potencial que agora realmente pode ser alcançado. A presença desse tesouro é bem ensinada aos seres por aqueles que têm o olho divino. Eles ensinam que o tesouro pode ser alcançado e como a terra e as pedras que o encobrem podem ser removidas. Sem remover os encobrimentos, os avaranas, o tesouro não será alcançado. Mas se removidos, esse tesouro, essa joia, é revelada. Então, toda a ideia é tirar. O que que são essas pedras? O que que é toda essa terra que soterra o tesouro? É o eu com todas as suas bagunças. É isso. Enquanto o eu não for tirado do caminho, não for colocado no seu devido lugar, a gente não vai conseguir acessar esse tesouro. Então, se olhe no espelho e fale para você mesmo: saia do meu caminho, que eu quero alcançar essa natureza Buda. Brincadeiras à parte, então, se os kleshas, as perturbações, as aflições não forem purificadas, não se alcança de fato. A pessoa pode até ter boas experiências meditativas, inclusive, e ter a impressão de que, né, ela pode ter intuições, vislumbres dessa unidade, dessa realidade última, mas ela ainda não alcançou aquilo. E a gente só sabe que alcançou aquilo de fato quando se tornar um Buda. É o que dizem os textos, né? Eu não me tornei Buda, mas os textos falam que quando alguém se torna um Buda, aí sim. Então, enquanto não nos tornarmos, não podemos cair na autoilusão de achar que realmente já alcançamos a compreensão de algo. A palavra avarana, ela pode ser traduzida como obscurecimento, encobrimento. Já vi também a tradução véu para ela. E a gente vai ter dois tipos de avarana, né? Recapitulando coisas que já vimos aqui antes, talvez quem tá mais novo aqui não tenha visto isso ainda. Temos dois tipos de avarana. Klesha avarana, que geralmente se traduz como perturbações, aflições, máculas também. E Jineyavarana, que seriam encobrimentos mais sutis, que encobrem a pura gnosis, a pura dhinana. E o que é dito nos textos budistas Mahayana, né, nos sutras e textos posteriores, é que nós temos principalmente kleshavaranas em nós, pessoas normais, né, perambulando pelo samsara. Esses kleshavaranas, eles têm três kleshas básicos. Essas são as três perturbações básicas. A primeira, que é a própria ignorância, ou às vezes chamada de um modo de confusão, né, avidya, ou a outra palavra morra, que é essa palavra para o modo de confusão.
que a gente vê tudo de uma forma muito distorcida, porque estamos muito, temos uma visão muito forte desse senso, uma visão errônea muito forte desse senso de eu separado. E daí vem o apego e a aversão, ou a atração e repulsão a tudo que diz respeito a esse eu, né? Quando o nosso eu, ele é colocado no centro. Quando a gente acha, quando a gente é que nem aquela turma da Idade Média que achava que tudo girava em torno da Terra. Então, no fundo, a gente é isso. A gente acha que tudo gira em torno do nosso eu. A gente não consegue perceber que, na verdade, nós giramos em torno do Sol, do Logos, do Atman. Não. É o contrário. A gente é geocêntrico na nossa percepção errônea. Então, esses são os kleshas básicos, né? E aí daí vem arrogância, vem dúvida, a dúvida ou descrença em relação a um outro modo de existência, a tudo aquilo que ameaça esse tipo de visão. Vem as visões errôneas que reforçam isso, que também já é uma visão errônea por si só, mas as várias crenças errôneas, né, que podem ser culturais, podem ser religiosas, podem ser de todo tipo, que reforçam esse senso de separatividade. Quem se liberta desse senso de eu, dessa ignorância grosseira, se liberta do samsara num determinado nível, se liberta desse tipo de sofrimento que é causado devido a esse eu. Então, se liberta do samsara, se torna um bodhisattva liberto. Só que essa pessoa ela não vira um Buda, né? Como nós já vimos, a senda ela é gradual e ela tem níveis. Não é, eu me libertei do samsara e agora eu virei um Buda. E não é à toa que o Mahayana ele institui um voto do Bodhisattva, né? Ele tem como marca distintiva aquele voto que eu vou retornar para auxiliar os seres. Esse processo de retornar é também um processo necessário para que ele continue se aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais, para que ele continue avançando no caminho. Porque ainda há encobrimentos sutis, que são encobrimentos que até permitem justamente que ele volte, inclusive, que ainda há um senso de eu ali, ainda há um senso sutil de dualidade. Só que agora é um eu virtuoso. Não é mais um eu que é mais vício do que virtude, que é mais perturbado do que sábio. Não, agora é um eu que ele se percebe como vazio. E ele percebe a interdependência. E por isso ele é guiado por bodhicitta. Já que ele percebe essa interconexão profunda, ele naturalmente age de forma virtuosa. Ele é naturalmente compassivo. E ele vai avançando no caminho até um dia, quem sabe, se torne um Buda. Parece simples o processo, né? Mas não é tão simples assim. É um processo que demora muitas vidas e vidas. E quando eu quero dizer vidas e vidas, eu quero dizer milênios e eras, né? Todas aquelas eras bem longas que a gente vê na literatura indiana, as yugas, né? As diferentes yugas, Kali Yuga, Dvapara Yuga, etc. Por isso que não há muitos Budas no planeta. Nessa, nesse período em que nós estamos, só há 4 Budas, entendendo bem o que é um Buda de acordo com os Sutras Mahayana. O quinto Buda ainda vai demorar. E é claro que isso também, pelo que eu entendo, até para que um Buda nasça no planeta, depende do karma da humanidade. Também depende do momento certo. Há outras questões aí também, né, de vínculos também com a linhagem, com os buscadores, com o próprio karma do planeta, eu imagino. E então, é um processo longo e é um processo que leva realmente muito tempo. São poucos os que se libertam e são pouquíssimos ainda os que alcançam o estado de Buda. Até o momento, né, da nossa vida atual enquanto seres humanos nessa configuração, nessa era cósmica em que estamos. Mas o importante é saber que então há 2 tipos de encobrimentos. Há um primeiro nível de encobrimento que deve ser removido,
para quem deseja se libertar do samsara e se tornar um bodhisattva efetivo no auxílio de todos os seres, e que vai continuar atuando e vai continuar aprendendo até e continuará a meditar, inclusive, até alcançar realmente a djinana última, a gnosis última, que leva para a compreensão total da realidade, que leva para o fim de qualquer resquício de senso de dualidade, que é o estado de Buda, é o pleno despertar de um Buda. Então é necessário remover esses outros encobrimentos sutis, né, que encobrem essa pura dhinana, que encobrem, então, essa gnosis última de ser alcançado. Só para ver que o caminho ele é bastante longo. E alguém perguntou, a Márcia perguntou, gostaria de ouvir sobre o karma do planeta. O planeta Terra, ele tem o seu próprio karma, né? E nós fazemos parte desse karma do planeta. Aí isso já entra até em questões mais profundas do Tantra Kala Chakra, das instâncias de Dzyan. Nós veremos isso em breve. Agora, agora dá para abrir uma brecha para a gente ver isso em breve, né? Mas há os seus ciclos, né? O planeta ele tem os seus ciclos de vida também, né? E a humanidade, as espécies que surgem, tudo tem os seus ciclos, né? E tem as próprias eras e sub-eras, as chamadas yugas, que surgem nesse processo, né? E é uma questão bastante interessante de se ver, né? E o karma do planeta está ligado ao karma do sistema solar também, aos sete planetas, ou melhor, os sete luminares ao qual ele está ligado, do Sol até Saturno. Inclusive, tinha até algo que eu esqueci de comentar, que é mencionado aqui. Sob o solo da casa de um homem pobre, um grande tesouro há, mas esse tesouro está obscurecido pela terra e pelas pedras altas, que são como sete homens. O que será que são esses sete homens que obscurecem esse tesouro? A linguagem budista, tipicamente, ela, a linguagem gnóstica ela é mais na cara, né? Quando ela vai falar da influência astrológica, da nossa ligação, que é a ligação da própria Terra com esses sete planetas e as forças que eles representam dentro de nós, dessa relação macrocosmo-microcosmos. Mas no sistema Kalachakra isso também é falado. Então a gente pode pensar que esses sete, essas pedras altas, que de alguma forma obstruem a nossa visão desse tesouro, são os vícios representados, as perturbações representadas por cada um desses sete, desses sete planetas. Isso precisa ser transmutado, isso precisa ser transformado em virtude. Há toda uma ligação interessante aqui e que tem a ver também com essa questão do karma do planeta, né? E como não se deixar, né? Não se deixar influenciar por por o poder desses planetas. O que também, de novo, vai nos remeter ao livro do Bardesanes, que também tem um trecho, o livro das Nações, né, que é dito que um verdadeiro cristão ele não está mais sujeito a essa influência dos planetas, mas se a gente entender como alguém que alcançou a gnosis. Da mesma forma que, do ponto de vista budista, alguém que pratica a virtude, ela já diminui bastante a influência desses planetas, essas influências astrológicas. Você está com medo de algum trânsito astrológico na sua vida? Pratique o Dharma. Seja virtuoso. Esse será o melhor antídoto para qualquer trânsito astrológico, porque eles são só uma expressão do nosso próprio karma e como a gente vai lidar então com as consequências das nossas ações. E quem se liberta do samsara se liberta dessas influências. Então, a presença desses tesouros, né, ela é bem desse tesouro, ela é bem ensinada e ela é a base então para a libertação. Alguém comentou que o som tá falhando. Eu vi um recado aqui de que a minha conexão tá mais ou menos, né? Eu espero que ela tenha melhorado aqui. O recado sumiu. Vamos ver se
se a conexão colabora aqui. A internet anda meio ruim aqui. Eu não sei se é por causa das queimadas que estão acontecendo, se pode estar afetando, né? Então agora ele vai trabalhar mais com essa ideia, com essa citação que ele faz do Tathagata Garba Sutra. No Tathagata Garba Sutra é dito: os seres sencientes, eles estão apegados às formas, aos sons, aos cheiros, às sensações táteis do mundo. As formas no sentido daquilo que é visto, né? As formas visíveis. Então eles estão apegados aos sentidos, né? A como que a gente se apega a experiências que os sentidos, junto à nossa mente pensante, traduzem para nós. E por isso os seres perambulam pelo ciclo, pela roda do samsara, devido ao sofrimento resultante a esse apego. Porque a gente sofre, mas a gente é impelido a voltar, né? Devido a essa frustração, a essa sede que não cessou. Não cessou porque resultou em sofrimento. A sede continua. Então, essa sede que nos impele a renascer, ela continua, que é esse apego. Essa sede também é traduzida às vezes como desejo, né? A palavra é Trishna em sânscrito, ou Tanya em Pali, que é essa vontade, esse querer renascer no samsara, e que ocorre devido ao poder da ignorância. E é um querer aqui inconsciente. Não adianta também ficar se olhando no espelho e falar, eu não quero mais. Você vai renascer. Porque é uma volição inconsciente que vem, devido a essa configuração que nós temos, psicofísica, que nos prende ao samsara. Pois nunca ouviram falar sobre o grande tesouro de imensuráveis qualidades, e assim não conseguem alcançá-lo, nem remover os encobrimentos, os avaranas. É como se ele estivesse sendo dito aqui: se esse ensinamento não for dado, e aqui a gente entende a dimensão da missão de um bodhisattva, de um ser elevado, e por que que eles insistem tanto nesses ensinamentos, né? Que às vezes pode ficar até meio repetitivo. Tá, eu já sei que tudo é um. Virou uma vitrola quebrada já. Eu já sei que tudo é um. Mas isso tem que ser sempre lembrado, porque de novo vem aquela questão: você sabe mesmo? Que tipo de saber é esse que você tem? Não parece que você sabe, ou você não vive como alguém que de fato sabe. Então, e essa é a missão dos bodhisattvas, é proclamar essa unidade, é proclamar o que que é a realidade última e proclamar qual é a visão, a reta visão, aquilo que liberta do sofrimento, né? O antídoto supremo para o sofrimento, para que os outros possam seguir também por esse caminho e ajudar mais e mais pessoas que queiram também, se identifiquem e queiram também se libertar ou buscar essa libertação. E eis que um Tathagata surge no mundo para lembrar os seres, né? Eis que surge um Buda para girar a roda do Dharma. Lembrando sempre que Tathagata é um epíteto para Buda, né? Um sinônimo aqui, aquele que alcançou essa compreensão, que assim compreendeu essa realidade última, tal qual ela é. Entre os bodhisattvas, entre os seus discípulos, entre o seu círculo de discípulos, ele revela esse tesouro de qualidades imensuráveis que habita no coração de todos os seres. Esses bodhisattvas também se devotam a esse grande tesouro e começam a cavar em sua busca. Todo esse processo de remover as terras e remover as pedras que impedem que a gente acesse diretamente esse tesouro. Os Budas ensinam diferentes raciocínios, reflexões e ações sobre as quais os seres não ouviram antes. Ações que são os meios para alcançar o grande tesouro de inúmeras qualidades. Aqui, ação no sentido de que ele ensina sobre o caminho,
né? E o que que deve ser feito, o que que deve ser adotado e abandonado para aqueles que querem entrar na senda que leva para a libertação do sofrimento, na senda que leva para o Budado, no seu estado último, né? Na senda Mahayana, dotados da coragem do desapego, eles se tornam doadores do tesouro de grande valor. Eles próprios se tornam tesouros dotados de poder e coragem, e muitas outras qualidades iluminadas. Então, esses bodhisattvas, cultivando, desenvolvendo essas virtudes, como o desapego, que requer coragem, né, para que a pessoa esteja disposta a se desapegar de tudo aquilo que aprende no mundo, inclusive se desapegar do senso de eu separado, eles agora vão se tornar doadores desse tesouro. Eles agora vão auxiliar os seres, vão continuar a renascer para auxiliar os seres e lembrar os seres de que eles também têm esse tesouro em seu coração. E nesse ponto, eles próprios se tornam tesouros, dotados de poder e coragem e muitas outras qualidades iluminadas. Eles próprios se tornam um tesouro que desperta outros tesouros. Aqui estamos se metendo as joias também, né? A joia Buda, a joia Dharma, a joia Sangha. Um tratado de Maitreya ou Taratantra, que o Dolpopa cita bastante, fala bastante qual é a natureza última dessas três joias. A natureza última dessas três joias é uma única joia. Todas essas três joias, elas têm como raiz uma única joia, que é a joia Buda e que é a natureza Buda presente em todos os seres, né? Quando a gente pensa, eu tomo refúgio em Buda, no que eu estou tomando refúgio, afinal de contas? Eu estou tomando refúgio numa pessoa? Eu estou tomando refúgio no Siddhartha? Ou será que eu estou tomando refúgio nessa joia que está em nossos corações? Os Budas veem com a sua pura visão divina que todos os seres têm dentro de si a natureza Buda. Eles ensinam o Dharma aos Bodhisattvas, de modo que eles possam completamente remover os encobrimentos desse tesouro de pura dhinana, de puro poder, pura coragem, que é a fonte das qualidades iluminadas de um Buda, onipresente como o espaço que a tudo permeia. É um ponto interessante que a escola Junã vai trabalhar bastante, que essas virtudes que a gente vê, como as paramitas, né, que podem ser 6, podem ser 10, de onde elas vêm exatamente? Qual é também a natureza última das paramitas? Pensando aqui não só a paciência como, né, uma coisa banal, dando o exemplo da paciência, mas a paciência, essa paciência que é iluminada, essa paciência que é perfeita, de onde que ela vem exatamente? Ela vem dessa natureza Buda. É, de novo, essa natureza sátvica, essa natureza de harmonia com a realidade última, com a natureza última de todas as coisas. E essa natureza Buda querendo despertar que nos impele a agir dessas formas virtuosas. Então, por isso que não dá para dizer que essas virtudes são apenas questões morais, né? Ou são questões somente de hábito. Não, elas estão em nós de forma latente também. Potencialmente, todo ser é um ser virtuoso. Da mesma forma que potencialmente também ele pode ser um ser destrutivo, se ele apenas segue a vidya, se ele apenas segue a ignorância, o engano. Mas potencialmente, essas virtudes, elas estão em nós porque potencialmente a natureza Buda está em nós. E viver em harmonia com essa natureza é viver dessa forma perfeita, é viver dessa forma guiada pelas paramitas. Então, buscar esse tesouro é também reforçar essas virtudes em nós, para que esse tesouro, para que a gente se aproxime, se harmonize cada vez mais com esse tesouro que já está lá.